horas. O nosso tema de hoje é automedicação. Você costuma tomar um remédio com frequência, todo dia, quando tá com dor, quando tá triste? Você é um viciado em medicamentos? A gente quer a sua opinião, quer saber o que você está tomando. Nós temos no estúdio 2 especialistas: o doutorando em ciências farmacêuticas e presidente do Conselho Regional de Farmácia, Diogo Miron, e o médico psiquiatra Ângelo Campana, que estuda as comorbidades entre dependência química e transtornos. É ex-diretor da unidade de tratamento de dependência química do Hospital Mãe de Deus. A entidade já foi fechada, né, doutor? Ela ainda existe ou não? Desde julho, o hospital desativou a unidade de dependência química dentro aqui do Hospital Mãe de Deus. Ela mantém agora apenas na área pública. Então ainda tem muitos leitos de dependência química e psiquiátricos, mais distribuídos pelos postos, pelo Hospital da Ubra, o ex-Hospital da Ubra, né? E uma unidade também no Hospital Espírita. Então ela mantém agora só na área pública, na área privada de convênios, que ela parou de atuar. O dependência química a gente fala de drogas ilícitas, né? Isso. Agora, falando de drogas lícitas, como é que se dá essa relação de dependência? Então, uma droga que todas as drogas psicotrópicas que têm efeito cerebral, elas têm um controle com receita especial, né? As que produzem dependência é um controle com aquela receita azul e também uma receita laranja, que é as drogas que produzem dependência na área dos analgésicos, na área da morfina e derivados. E na área dos antidepressivos e outras medicações é uma receita também controlada, uma receita branca. Então, por quê? Porque essas medicações têm efeitos colaterais importantes, né? Tem que ser prescritos por médicos, e aí então é uma prerrogativa do ato médico, né? Poder diagnosticar e prescrever essas medicações. E justamente as que produzem dependência, que é do receituário B, principalmente o azul, que são os medicamentos derivados de benzodiazepínicos, onde o diazepam, também conhecido como Valium, também conhecido como Gempax e outras marcas, e seus subprodutos, né? E são medicamentos mais frequentemente utilizados, e os médicos no passado também erraram muito em prescrever de forma indiscriminada essas medicações. E aí então, essas medicações para ansiedade, derivados de benzodiazepínicos, onde os mais conhecidos são o Lexotan, o Frontal, o Rivotril e companhia. Essas medicações, que deveriam ter um uso restrito para algumas crises emocionais por um tempo curto, acabam sendo utilizadas de modo contínuo pela população, provocando então, mesmo em doses ditas terapêuticas, uma dependência difícil depois de eliminar. A pessoa, quando quer parar a medicação, ela não consegue. E tem sintomas de privação importantes, muitas vezes exigindo hospitalização. Em pessoas idosas, essas medicações são as mais importantes por quedas, principalmente à noite em casa. As pessoas tomam lá para dormir, depois levantam à noite e acabam caindo e provocando fraturas, né? Muitas vezes fratura em idosos são decorrentes do consumo dessa substância, que um dos efeitos colaterais ou terapêuticos dela também é produzir um relaxamento muscular importante. E esses medicamentos já há décadas, né, vêm sendo usados de forma abusiva, né, tanto pela medicina, hoje menos um pouco, mas principalmente pela população. Na área da psiquiatria, são as mais indicadas de boca a boca, porque elas produzem uma diminuição rápida da ansiedade e um alívio rápido da angústia, e induz ao sono. Muito bem, daqui a pouco a gente vai seguir com o tema medicação, automedicação, porque agora nós temos na linha o titular, normalmente, o convidado titular, digamos assim, desse espaço, que é Fabrício Carpinejar. Tudo bem? Boa madrugada. Boa madrugada, Zanus. Como que tá aí? Sabendo tudo a respeito de
De medicamentos? Nós estamos falando sobre vícios. Tem muita gente viciada, né, no quase perfeito. Então, por isso, hoje, no lugar do quase perfeito, a gente vai falar sobre automedicação, que é mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que é viciada em poesia, tem gente que é viciada em cantada, tem gente que é viciada em futebol. São vícios, né, Zanussi, que a gente conhece muito bem. Tem um vício romântico, por exemplo, né, Zanussi? Tu falou isso pra ele? Romântico. Tu é viciado na tua namorada. Totalmente. Bom, Fabrício, a gente quer saber o seguinte, ó. Onde tu tá agora e amanhã vai ter programa ou não vai ter programa? Não, amanhã precisa de programa. Tem uma semana longe do consultório, eu acho que a gente fica com excesso Já dá abstinência, né? Perguntas, inquietações, é uma abstinência, a gente começa a tremer, entra em ataque epilético, começa a babar no travesseiro, não é bom. Não é saudável, Zanussi. Então a gente precisa de um remédio contra a abstinência, então, é isso. A gente precisa dessa cantiga da madrugada, essa nossa serenata, né, que tranquiliza os ouvintes, eles passam a dormir melhor, a ter sonho, colorido, não em preto e branco. E onde tu tá agora que não tá aqui no estúdio? Tu percebe que eu tô embalado pelo mar de Copacabana. Tu tá no Copacabana Palace? Princesinha do mar. Mas tu tá no Copacabana Palace? Não. É melhor não pedir comida do Copacabana Palace. É um hotel bacana, mas não quero te humilhar. Eu quero te humilhar, entendeu? Não, olha, depois da notícia de hoje de que foi encontrada carne em decomposição, alimentos em decomposição no Copacabana Palace, pode ficar que não me importa. Não tô afim de ficar. Mas aqui, ó, com certeza eu tomo uma carne de composição nesse hotel, né? Se alguém me encontra. Também o hotel vai ser fechado, então eu tô com lá, né? Estamos em decomposição permanente. Bom, então tá, Fabrício, hoje à meia-noite, consultório sentimental. Sim, perfeito. Muito bem. Combinado, tá? O grupo Money vai estar... Espero que não se covarde diante do consultório amanhã, tá? Não, de maneira nenhuma. Vai estar junto uma banda com a gente amanhã, hoje. Não, amanhã. A Money, vai gostar. Amanhã. É, amanhã. Tá bom, Fabrício? Amanhã. Aproveite... Um grande abraço, um bom programa. Aproveite as areias de Copacabana por nós, tá bom? Eu vou escrever cartas como Antônio Vieira escrevia. Tá bom. Fabrício, boa madrugada, viu? Boa madrugada. A gente se encontra hoje à noite. Muito bem. Fabrício Carpinejar dando satisfação porque não está aqui no estúdio. Então, para não ter abstinência, estamos tratando de automedicação. Bom, doutor, a gente estava falando sobre os riscos da dependência, né? Quem perdeu a atenção agora, escutando o Fabrício, queria que o senhor destacasse novamente. Pode haver a dependência, então, quem costuma usar todo dia, quando faltar em algum momento, não conseguir o medicamento, vai sentir o baque? Então, na área psiquiátrica, as medicações que produzem dependência são vendidas com receita controlada, que é a receita azul, né, do bloco B. E essas medicações são principalmente derivados de benzodiazepínicos, são tranquilizantes. As outras medicações, principalmente os antidepressivos, medicamentos usados para esquizofrenia, medicamentos que são sedativos fortes também, eles não produzem dependência, né? Muitas vezes a pessoa confunde, eu parei e me senti mal. É que muitas vezes não se pode parar a medicação também de forma abrupta, de forma de uma hora para outra, né? Muitas medicações têm que ser paradas devagar, né? De forma lenta. Então isso não quer dizer que a medicação provocou dependência na pessoa. Alguns antidepressivos, se a pessoa parar de um dia para o outro, ela pode se sentir mal. Então não é porque o corpo, entre aspas, ficou viciado, não é isso. É que ela não deveria parar desta forma. Mas essas medicações não provocam dependência, né? O organismo não desenvolve uma tolerância para elas e passa a exigir doses maiores, como pode acontecer com essas outras, que são os derivados benzodiazepínicos, que são muito parecidos com o álcool, né?
pessoal brinca que essas medicações são álcool em comprimido, né? O efeito é muito parecido. 12:43. Diogo Miron, o que o Conselho de Farmácias, Conselho Regional de Farmácias, faz para evitar essa automedicação? Quais são as orientações que vocês recebem do governo e repassam? Ou que vocês mesmos elaboram? Porque nós sabemos que tem muita gente que compra remédios lícitos, né? Qualquer um remédio para dor de cabeça, para dor e tal. No entanto, ainda há o problema, a gente aqui não está acusando ninguém, mas é fato, ainda se consegue em algumas farmácias medicamento com restrição. Pois então, Zanoso, nesse sentido, o Conselho tem apoiado ações em relação ao uso racional de medicamentos e também para coibir a automedicação. Com relação, nós temos cursos e também temos materiais para a população, nós temos alguns eventos que a gente vai até a população e faz com que então colegas farmacêuticos passem essas informações para a população, como farmacêutico na praça. A gente já teve esse evento aqui na Redenção. Com relação às farmácias que vendem esses medicamentos que podem causar dependência, que precisam de uma prescrição médica, nós temos um setor de fiscalização e nós temos um setor de denúncias. Se algum ouvinte quiser denunciar, ou mesmo um profissional da área da saúde denunciar, nós vamos lá na farmácia averiguar e daí a gente toma as providências cabíveis com relação ao profissional. Então, nós precisamos muito da ajuda da população para tentar coibir essa questão da automedicação. Enquanto isso, a gente discute muito a questão do uso racional dos medicamentos, não só no ambiente da farmácia a gente discute isso, mas com outros profissionais também, para a gente ter o melhor do medicamento, para a gente poder maximizar o uso, minimizar a quantidade de medicamento. Às vezes a pessoa toma 3, 4, 5. Se a gente for pensar em idosos, a gente tem estudos que mostram que em média os idosos tomam 5 medicamentos. Então a gente tenta ver se todos os medicamentos são necessários, se todas as doses estão adequadas, se a gente não pode também promover alguma mudança no estilo de vida que possa também colaborar para que a saúde se mantenha em equilíbrio, porque a gente sempre está procurando o equilíbrio, né? Então o Conselho Regional de Farmácia, ele tá sempre buscando isso, tanto na atuação com o profissional, tentando chegar à população, porque acho que o nosso papel é a informação. O papel do profissional da saúde é dar informação, é estar atento ao que acontece com o paciente, para então poder minimizar os problemas de efeitos adversos dos medicamentos. 12:46. Doutor Ângelo, nós sabemos que todos os medicamentos, antes de ser liberados pela Anvisa, passam, né, por testes. Durante também há um acompanhamento em caso de problemas registrados pelo uso contínuo do medicamento, mas existe estudos sobre pessoas que usaram demais medicamento e aí tiveram problemas. O senhor pode citar os exemplos dos medicamentos mais comuns, alguns que o senhor inclusive já referiu, e os seus impactos por um uso contínuo e não regrado, não orientado por um médico? É que normalmente as drogas vendidas pela indústria farmacêutica e os testes que se exigem delas e todos os controles nos faz já prever também as sequelas tardias, né? Então, por exemplo, tem alguns medicamentos na área psiquiátrica que ainda são utilizados, por exemplo, na área da esquizofrenia. O haloperidol é um deles, né? Conhecido também como Aldol, que é uma medicação que se conhece os problemas agudos e os crônicos dele, né? Os testes, desde o lançamento da medicação, já se conhece também o que pode acontecer com o uso contínuo, né? Porque isso já é testado. Com o passar do tempo, essas informações são ajustadas, né? Pode aumentar ou pode diminuir um pouco. Então, quando você olha uma bula de um medicamento, ali está dito, olha, efeitos frequentes a longo prazo, a curto prazo, pouco frequentes, muito frequentes. Isso pode mudar ao longo das décadas, né? Com a experiência. Mas eles já são previstos, né? Então,
toda medicação, principalmente as medicações de uso contínuo, e são muitas, né? Medicamentos para hipertensão, medicamentos para controle de bipolaridade, medicamentos para controle de colesterol, medicamentos para controle de diabetes, todas elas que há necessidade de usar muitas vezes até o fim da vida, há uma previsão dos danos colaterais que elas podem causar. Algumas outras não foram feitas para usar de modo contínuo. E aí então as consequências elas são imprevisíveis. Por exemplo, os antibióticos, né? Um grande problema da automedicação são os antibióticos, né? Por quê? Porque foi se criando resistência bacteriana e aí se criou uma situação que os antibióticos tradicionais passaram a não mais responder, não mais serem eficazes, né? No caso de infecções. Então, isso pode levar a pessoa à morte, né? E principalmente também desenvolvendo resistência bacteriana no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, no hospital que eu trabalhei nos últimos 30 anos, que é o Hospital Mãe de Deus, tem um controle rígido de prescrição de antibióticos, né? Se você prescreve antibiótico ali, cuja indicação não está bem correta, ou que há problemas com esse tipo de antibiótico, com esse tipo de indicação ou patologia, o programa já desenvolvido pelo responsável de controle de infecção do hospital já bloqueia. O médico não consegue nem prescrever. E aí você tem que explicar, muito bem explicado, por que você vai dar aquele antibiótico. Principalmente o antibiótico que está sendo causando resistência bacteriana. E então, há pouco tempo atrás, o governo começou a exigir, né? Uma lei começou a exigir receita médica para poder comprar antibiótico. Porque, não sei quando, acho que pouco tempo atrás... Pouco tempo, quase 2 anos. 2 anos atrás era vendido livremente. E eu te digo que um dos grandes problemas é o uso indiscriminado de antibióticos. Isso tem que relação isso tem com a bactéria KPC, que é desenvolvida nos hospitais, já que trouxe problemas, não agora, a gente sabe que existem alguns problemas que não são divulgados, mas nós tivemos um surto há alguns anos, né, atrás, se não me engano, uns 2 anos, que algumas unidades foram fechadas. Tem alguma relação, doutor? Não acredito que seja por isso, né? Que seja por questões, principalmente no ambiente, porque no ambiente hospitalar sempre há bactérias, né? Nunca, a luta é para que o nível de contaminação seja o mais baixo possível. Felizmente, nossos bons hospitais, eles estão dentro dos padrões internacionais, mas é inevitável que alguém pegue alguma doença hospitalar, principalmente quem fica muito tempo no hospital. Por isso que hoje se tenta tratar as patologias de forma muito rápida, que a pessoa fique o tempo mínimo preciso dentro do hospital, né? E a tecnologia toda desenvolvida para desinfecção de ambientes, né? Principalmente nos centros cirúrgicos hoje a tecnologia é avançada para esterilizar não só os materiais como todo o ambiente, né, hospitalar. Mas o grande perigo mesmo de uso de automedicação que está sendo minimizado agora foi a questão do uso indiscriminado de antibióticos, principalmente na região sul, né, quando a gente tem um clima muito desfavorável. Então, quando surgiu o inverno, as pessoas pegavam uma gripe e já tomavam antibiótico. Sim. Em resumo, doutor, a gente fica tomando um remédio quando não é necessário e aí o corpo acaba respondendo da maneira que não se deseja quando necessário. Exatamente. Quando for precisar dele, ele pode não funcionar, né? Aproveitando esse gancho, eu gostaria de mostrar alguns riscos que existem associado à automedicação. Em geral, a automedicação ela vem através de um sintoma e a gente não tem um diagnóstico mais aprofundado para saber exatamente o que a pessoa tem. Se a gente pensar, por exemplo, em casos de gastrite, de úlcera, a gente tem o uso, tem o sintoma, tem a dor no estômago e tem o uso dos inibidores da secreção gástrica, que é o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e uma série de outros medicamentos. Isso certamente vai minimizar o efeito, o sintoma
que o paciente tem, mas pode vir a causar um problema mais grave, pode aumentar a lesão e pode complicar a situação do paciente. Outro, já associado ao risco, outra coisa que é importante que a população entenda é que os medicamentos ditos naturais, homeopáticos, eles não são isentos desse risco que a gente está fazendo. E as pessoas aí sim que vira uma festa, uma farra com relação a natural. É natural, não tem problema. Se a gente for pensar o boldo, todo mundo toma depois de almoçar, de comer alguma coisa, ele tem estudos, relatos de hepatotoxicidade, ou seja, lesão no fígado com uso contínuo. Se a gente pensar nas isoflavonas que estão relacionadas ao climatério, também a gente tem então um aumento de efeitos adversos em mulheres, alterações sanguíneas. Então a questão também do natural, ela também não pode ser indiscriminada, não pode levar para o lado da automedicação. É sempre importante consultar um profissional da saúde, consultar um médico ou outro profissional da saúde, se for o caso. Sim. Mas, Diogo, deixa eu te interromper. Por exemplo, a gente falou do boldo, chá de boldo. Quando eu vou na pizzaria, eu tomo um chá de boldo necessariamente depois, principalmente quando é rodízio. Mas quando a gente fala em usado de maneira periódica, isso significa o quê? Obviamente a gente tem que levar em consideração o peso do indivíduo, o peso do indivíduo, a idade dele, quer dizer, se ele faz uma atividade física, mas o que é a regularidade? Todo dia, por exemplo, que provoca problema? Hoje a gente não tem ainda como prever isso. Eu acredito que talvez num futuro distante, com as técnicas relacionadas à engenharia genética, DNA, a gente possa prever com uma maior precisão. Sim. Mas hoje depende de indivíduo. Então. Talvez eu tome todos os dias e nunca apresente nada. Você talvez tome durante um mês, uma vez por semana, e você pode ter o problema. Então, hoje a gente não consegue, eu acho que o doutor pode me ajudar, a questão de prever, você ter o indivíduo, mesmo fazer exames de diagnóstico clínicos, não tem como você saber. A melhor situação para as pessoas é tentar minimizar o uso dos medicamentos e procurar sempre o auxílio, sempre ter um prescritor para o medicamento. Mesmo o café, né? Existe uma quantidade dita, talvez até 2 xícaras grandes de café por dia, ou até 4 cafezinhos por dia, não há indícios que possa fazer mal. Porém, tem pessoas sensíveis à cafeína, né? Então, tem pessoas que desenvolvem gastrite, desenvolvem úlcera, que desenvolvem taquicardia, né? Com pouca quantidade de café, né? Então, é claro que essas quantidades de uma ou outra xícara de chá por dia ou uma ou outra xícara de café por dia raramente pode provocar problema, mas lembrar que o fato de ser que vem natural ou que vem de alguma planta não é isenta de problemas. Muitas plantas são venenosas, inclusive, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Tem uma frase que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sem dúvida. Então, quer dizer, até a água, né? Também demais. Bom, pra gente encaminhar esse bloco e abrir para os ouvintes depois, Diogo, como as pessoas podem fazer um contato com a CIT? Explica o que é a CIT e dá o contato para elas. O CIT é o Centro de Informações Toxicológicas. Ele atende pelo 0800 721 3000 e lá são relatados os casos de intoxicação, tanto por medicamentos, agrotóxicos e todos os tipos, por exemplo, por cobras venenosas, né? Todo tipo de intoxicação. E eles fazem um trabalho, existe um direcionamento e existe também uma estatística. E eu acabei comentando contigo antes isso, porque se a gente for ver as causas, ou o que chega no sítio, os medicamentos é disparado uma maior causa. Aqui no Rio Grande do Sul foram mais de 6.500 relatos de intoxicações com medicamentos só pelo CIT, que foram relatados. O segundo maior caso é agrotóxicos, que não chegou a 600. Então isso mostra o potencial que existe, o potencial tóxico, e sem dúvida a automedicação favorece esse tipo de situação. Muito bem, 0800 721 3000. Isso aí. 0800 721 3000. Então, se você
tem esse problema, quer dizer, teve um problema ou tem alguma dúvida, pode ligar para o 0800 721 3000, é o Centro de Informações Toxicológicas. Muito bem, 12:58 a gente vai pro intervalo, tem notícia na hora certa, o Giro do Placar, e na sequência vamos disponibilizar os telefones para você tirar a sua dúvida sobre o consumo de medicamentos. Por exemplo, tem manifestações como a da Michele, a velha farmacinha na bolsa, aspirina, Doril, Epoclera, Troveran, quem nunca? É verdade, né? Todos, eu acho que a maioria das pessoas tem ali uma farmacinha, alguns medicamentos utilizados que a gente recorre, né? Tem uma outra questão que a gente também vai deixar para depois do intervalo, que é sobre justamente quem malha com frequência e tal, e aí usa anti-inflamatórios. Mas a gente vai responder depois do intervalo. 12:59, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa e ninguém mais precisa viver no passado. O futuro já chegou com a Manco. Deixe a sua pergunta no facebook.com/Brasil na Madrugada, no Twitter da Rádio Gaúcha, que passou dos 100 mil. Muito obrigado a você que confia no nosso trabalho. 100 mil em 140 caracteres. @RD Gaúcha, e no meu Twitter, @Fernando Zanuso, ZANUZO. Depois da 1h, nós vamos disponibilizar os telefones para você participar, tirar suas dúvidas aqui no Brasil na Madrugada, que está tratando hoje de um tema presente em nossa vida, a automedicação. Então, você deve ter cuidado, como já falamos aqui. No BIP, 1h, nos reencontramos daqui a pouco.